vamos começar pelo Wellington. Boa noite e bem-vindo. A hora 10 mais uma vez, Wellington. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite, Sal, e boa noite a você assistindo aqui ao Hora 10, é um prazer estar de volta. Vamos então começar aqui por olhar para as notas da atualidade internacional. É sobre este assunto que vamos agora destacar, que está relacionado à Hungria e também à Polónia, estes que estão assim a unir os aliados para defenderem o poder de veto na política externa da União Europeia. É uma situação que está a gerar aqui alguma contradição, mas como é que podemos perceber qual é que seria realmente o melhor sistema destes que estão aqui a ser discutidos ou debatidos, Wellington? Olha, Dorivaldo, eu acredito que essa tensão em torno da discussão do poder de veto a partir da necessidade de uma unanimidade, ela seja um fator determinante para o futuro do bloco. Porque, obviamente, que interesses são conflitantes quando você reúne, né, um conjunto de países. Nem tudo que é bom para um vai ser bom para outro. Temos aí o exemplo recente dos problemas entre Rússia e Ucrânia, que determinadas sanções aplicadas, elas seriam desastrosas para alguns países que tiveram que romper com as orientações sob pena de sofrerem um caos interno. Então, eu acredito que esse poder de voto entre agora em discussão em função desses acontecimentos recentes e ainda vigentes na Ucrânia, mas que seja uma semente aí para um debate que deva se alastrar e por algum tempo. Não acredito que isso seja já definido agora. É uma decisão muito delicada que pode culminar com o enfraquecimento do bloco. Então, eu acredito que seja apenas uma semente para uma discussão, porque, nesse momento, se esse poder de veto cair, os países serão determinantes pelo seu poder econômico. E isso pode representar uma sutileza para a intromissão e para o fim das soberanias dos países em desvantagem. Então, Dorivaldo, é algo que começa agora, mas que dificilmente terá um desfecho imediato. Acredito que esse poder de veto deverá se estender por mais alguns anos. Wellington, acredita, como estava a ser inclusive defendido, que um sistema de maioria qualificada poderia também permitir acabar-se com algumas chantagens que por vezes surgem neste meio? Por exemplo, as chantagens a que a Hungria acaba por submeter constantemente os outros membros em muitos casos. Olha, o que chamam de chantagem eu chamo de defesa dos interesses, Okay. né, do seu próprio país. Porque então não faz sentido, é melhor então decretar que é uma nova União Soviética, só que não comunista. Tá? Eu já venho inclusive falando sobre isso aqui há algum tempo. Então, eu acredito que se o bloco prevalecer sobre os territórios, sobre os interesses de nações, o sentido de soberania vai deixar de existir para esses países que perdem, não é, a defesa do seu interesse, dos seus interesses para os interesses de um bloco, mesmo quando aquele país é sacrificado. Então, por isso que eu acho que, assim, na teoria é muito bonito, mas na prática isso é quase que irrealizável. Wellington, o governo da região de Belgorod acabou inicialmente por avançar que eram sabotadores ucranianos, mas esta reivindicação acabou até certo ponto por mudar o curso dos factos. Qual é o seu olhar aqui para este assunto também? Guerra de narrativas. Certamente não foi grupo russo, foram ucranianos, mas a Ucrânia, para receber apoio do Ocidente, precisa mentir de que não está atacando o território russo, sob pena de perder o apoio que já é naturalmente reduzido pelo enfraquecimento das possibilidades dos países ocidentais
de manutenção desse apoio que vem dando à Ucrânia. Então, eu não concordo que tenha sido russo contra russo, muito pelo contrário. E foi uma ação de terrorismo, e é uma prática comum. Toda vez que a Rússia conquista mais alguma parte do território ucraniano, aí aparece uma bomba num restaurante, num café, um carro que explode. Então, a dimensão entre conquistas militares e atos terroristas, essas dimensões elas não são compatíveis para uma comparação do que é estratégia militar e que tem um objetivo, né, dentro de uma operação militar especial, com características de guerra, obviamente, como foi colocado pelo colega Sal, mas que é muito mais estruturada como objetivo, avanço e conquista de território, do que simples ataque terrorista que, no máximo, consegue ferir algumas pessoas ou até eliminar a vida de um ou de outro. É bem diferente de uma ação estruturada e com bastante força militar, como a Rússia vem praticando, e com muito êxito, né? Nunca é demais lembrar que, quando olhamos o mapa do avanço russo no território ucraniano, ele é crescente. Desde o dia 24 de fevereiro do ano passado até aqui, só houve avanço, não houve nenhuma reconquista por parte dos ucranianos. Então, se há que falar sobre a estratégia de guerra, eu acredito que os russos estejam se dando muito bem em relação à estratégia ucraniana. E A Arte da Guerra, né, que é um livro conhecidíssimo, ele tem uma passagem que é muito importante, que fala que é importante parecer fraco quando você está forte. Então, toda vez que a Rússia conquista algo, aparece Vladimir Putin, Sergei Lavrov ou outra autoridade, Medvedev, etc., para falar que o país está com dificuldade, etc., dando a sensação de que são frágeis, quando, na verdade, estão mais fortes do que nunca. Certo. Vamos aqui olhar então para o nosso terceiro assunto desta noite, e é para os Estados Unidos que vamos estender o nosso olhar informativo. O presidente americano e o líder da Câmara dos Representantes mantiveram uma reunião para tentar aumentar o teto da dívida, mas foi, portanto, um assunto que não chegou a um acordo de facto. O que é que se espera para os próximos encontros ou as próximas conversações à volta deste mesmo assunto, Wellington? Orivaldo, eu acredito que toda vez que esse orçamento vai ser votado, vai entrar em votação, aí o governo do momento cria um debate em torno da importância da aprovação, e esse teto vai sempre sendo elevado. Não existe nenhuma responsabilidade fiscal por parte dos Estados Unidos da América, dos seus governantes, porque a acomodação decorrente da impressão de um papel verde chamado dólar, que tem a confiança ainda, não é, de boa parte do planeta, faz com que esses atos irresponsáveis da administração pública sejam praticados impunemente. Qualquer país, qualquer governante de qualquer outro país que fizesse isso, estaria sofrendo uma crítica absurda dessa mesma imprensa que tenta maquiar o que está acontecendo. Então, Dorivaldo, vai ser aprovado esse circo, essa palhaçada, com todo o respeito aos palhaços, né, que são profissionais que buscam a sua sustentação, ela é apenas para criar um pânico para que as populações, que a população, no caso norte-americana, ela aceite como uma grande unidade entre oposição e situação para aprovar um orçamento que era necessário para isso e para aquilo, e vai ser assim todo ano. E vai chegar um dia, não é, com a desdolarização, que já está em curso, que não vai ser possível estender o teto, porque vai faltar exatamente aquilo que já falta hoje, mas que a máquina ainda tem tinta para imprimir,
que é dinheiro. Então, Dorivaldo, essa é a realidade, que não é dita de uma maneira simples, como eu estou dizendo. Inventam termos, índices, não é? Falam sobre questão da bolsa de valores, a queda do mercado, coisas que as pessoas não acompanham, não conhecem com a profundidade de quem está sempre lidando com esse tipo de assunto. Mas a verdade é isso, é botar a mão aonde o chapéu alcança. Nesse caso, eles sempre colocam o chapéu um pouco mais alto e precisam do banco para subir e alcançar esse chapéu, falando numa linguagem popular para que o nosso público, que é heterogêneo, possa compreender. Vamos então olhar para o quarto e último assunto que trazemos para esta noite. Wellington, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi está na Austrália. O objetivo da viagem de Modi é então reforçar os laços diplomáticos e económicos e com uma maior incidência, e talvez seja por ser este o aspecto que mais vai sendo também aqui realçado pela imprensa, um reforço daquilo que é a cooperação nos domínios da defesa e segurança, algo que acontece num contexto de tensão crescente com a China. Olha, Dorivaldo, essa narrativa aí sobre a questão da defesa, a relação com a China, isso não procede. A Índia é parceira da China nos BRICS. Né? O Quad, que é um agrupamento informal, não é? que reúne aí Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos, uma tentativa de atrair a Índia e enfraquecer os BRICS, que é a verdadeira pedra no sapato aí da parceria da NATO, que é militar, econômica, uma confusão que é feita, né? E um pouco dos interesses também da União Europeia. Tanto que a União Europeia está querendo punir a Índia porque compra petróleo russo barato. Imagina só que coisa. E é mais um dos episódios do fracasso das sanções, mas isso é outro assunto. Então, essa visita não tem relação com questões militares, como a imprensa está publicando. Isso é uma grande mentira. O que está acontecendo é que a Índia precisa expandir o seu mercado. E a Índia quer pegar uma fatia que está sendo, vamos dizer assim, permitida, não com autorização formal, etc., mas negociada com a China, porque são dois países com populações gigantescas e que precisam estimular a geração de postos de trabalho e etc. E como a Índia está recebendo muito petróleo da Rússia por um preço muito baixo, ela precisa fazer com que a sua indústria tenha um destino, não é? No escoamento dos seus produtos. Então, essa busca da Índia pelos países do Quad, que eu falei, com exceção dos Estados Unidos, mas Japão e Austrália em especial, é uma tentativa de expansão do mercado. Também é uma questão diplomática, melhorar as relações diplomáticas também é de fundamental importância, porque o jogo adotado pela Índia nas suas relações internacionais é um jogo muito perigoso, assim como o da Turquia, não é? Que precisa agradar um bloco, precisa agradar o outro para poder se manter bem com todos e manter também essa possibilidade de estabelecer boas relações econômicas, diplomáticas e preencher suas necessidades geopolíticas. Então, essa visita reforça, sim, os laços entre Austrália e Índia. No entanto, não é uma maneira de acreditar que a Índia vai deixar de estar bem com os BRICS para abraçar outro bloco. Isso aí é apenas propaganda. Wellington Calazans, também queremos aqui agradecer mais uma vez pela presença e na próxima quinta-feira estaremos seguramente juntos. Obrigado a você, Dorivaldo, um grande abraço e sal, e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Até quinta-feira. Até quinta-feira.